Capítulo 6 Determinismo. Com o progresso do conhecimento, o relato da história sagrada da Bíblia e a teologia elaborada da Igreja Antiga e Medieval foram considerados menos importantes do que haviam sido anteriormente pelas pessoas religiosas. A desaprovação bíblica, além da ciência, dificultou a crença na veracidade das palavras da Bíblia. Atualmente sabe-se, por exemplo, que o Gênesis contém duas explicações diferentes e inconsistentes para a criação por dois diferentes autores. Estas questões, como se sustenta atualmente, não são essenciais. Entretanto, há três doutrinas centrais: Deus, a imortalidade e o livre-arbítrio, que constituem o que é mais essencial para a cristandade, até onde não estejam relacionados aos eventos históricos. Estas doutrinas pertencem à chamada religião natural. Na opinião de Tomás de Aquino e de muitos filósofos modernos, pode-se provar sua veracidade somente através da razão humana, sem o auxílio da revelação. Assim, é importante questionar o que a ciência tem a dizer em relação a essas doutrinas. Creio que, particularmente, a ciência não pode aprová-las ou desaprová-las, e que nenhum método fora da ciência existe para provar ou desaprovar qualquer coisa. Entretanto, acredito que existam argumentos científicos que sustentem sua probabilidade. Isto se aplica ao livre-arbítrio e seu antônimo, o determinismo, que vamos considerar já no presente capítulo. Já mencionamos a história do determinismo e do livre-arbítrio. Vimos que o determinismo encontrou seu aliado mais forte na física, que parecia ter descoberto as leis que regulam todos os movimentos da matéria e ter tornado estes movimentos teoricamente previsíveis. Estranhamente, o argumento mais forte contra o determinismo nos dias atuais é igualmente derivado da física. Mas, antes de considerá-lo, vamos tentar definir mais claramente esta questão. O determinismo possui um caráter duplo. Por um lado, é uma máxima não teórica para orientar os pesquisadores científicos. Por outro, é visto como uma doutrina geral em relação à natureza do universo. A máxima não teórica pode ser legítima mesmo quando a doutrina geral for incerta ou não verdadeira. Começaremos com a máxima e logo em seguida continuaremos com a doutrina. A máxima aconselha os homens a procurarem as leis causais, ou seja, as leis que conectam os eventos dentro de um determinado tempo a eventos de outro tempo. Em nossas vidas cotidianas, guiamos nossas condutas por leis desse tipo. Contudo, as leis que usamos privilegiam a simplicidade em detrimento da precisão. Se pressionarmos o interruptor, a luz elétrica surge, a menos que esteja em queimada. Quando riscamos um fósforo, ele se acenderá, a menos que se quebre antes. Se solicitarmos a descagem de um número de telefone, deveremos conseguir a ligação, a menos que o número esteja errado. Estas regras não se aplicam à ciência, que exige algo invariável. Seu ideal foi fixado pela astronomia newtoniana, onde, através da lei da gravidade, as posições passadas e futuras dos planetas puderam ser calculadas em períodos de amplitude indefinida. A busca pelas leis que governam os fenômenos nos mais diversos lugares foi mais difícil de ser realizada do que em relação à órbita dos planetas, já que em qualquer outro lugar existe uma complexidade maior de causas de diferentes tipos e um grau menor de regularidade para a recorrência periódica. Entretanto, essas leis causais foram descobertas na química e até na economia. A descoberta das leis causais representa a essência da ciência e, portanto, não pode haver dúvidas de que os homens da ciência devam defendê-las. Se existisse alguma região onde as leis causais não existissem, esta região seria inacessível à ciência. Mas a máxima de que os homens da ciência devam buscar as leis causais é tão óbvia quanto a máxima de que os catadores de cogumelos devam procurar cogumelos. As leis causais, em si, não envolvem necessariamente uma determinação completa do futuro e do passado. Uma lei causal determina que os filhos de pais brancos também sejam brancos, mas, caso isso fosse somente a lei da hereditariedade conhecida, não seríamos capazes de prever muita coisa sobre os filhos de pais brancos. O determinismo, como uma doutrina geral, afirma que a determinação completa do futuro através do passado é sempre possível teoricamente, se conhecermos suficientemente o passado e as leis causais. O pesquisador, ao observar algum fenômeno, deve, de acordo com este princípio, ser capaz de encontrar circunstâncias anteriores e leis causais que juntas tornem o fenômeno inevitável.
E, ao descobrir estas leis, deve ser capaz de concluir quando, da observação de circunstâncias similares, o acontecimento de fenômeno semelhante. É difícil, se não impossível, afirmar precisamente esta doutrina. Nesta tentativa, nos vemos dizendo que isso ou aquilo é teoricamente possível, mas não se sabe o que teoricamente significa. É inútil afirmar a existência de leis que determinam o futuro, a menos que digamos que há possibilidade de encontrá-las. O futuro, obviamente, será o que será, e neste caso, já está determinado. Um Deus onisciente, como na crença ortodoxa, que neste momento deve conhecer todo o curso do futuro. Se um Deus onisciente existir, há, portanto, um fato presente, a saber, seu conhecimento do futuro, a partir do qual seria possível se conhecer o futuro. Isso, no entanto, não condiz com o que pode ser experimentado cientificamente. Se a doutrina do determinismo afirma que qualquer coisa pode se tornar provável ou improvável através de evidências, ela deve fazê-lo em relação aos nossos poderes humanos. Caso contrário, corremos o risco de compartilhar do mesmo destino dos demônios em paraíso perdido. Raciocinar da providência buscam, do livre-arbítrio, do absoluto fado, da ciência infusa, da presciência eterna. Porém, nestas questões, não tem saída. Em labirintos vãos, sem tino vagam. Caso tenhamos uma doutrina que não pode ser experimentada, não vale dizer que todo o curso da natureza deve ser determinado por leis causais. Isso pode até ser verdade, mas ainda assim impossível de se descobrir. Por exemplo, se aquilo que está mais distante tivesse mais efeito do que o que está mais próximo, então necessariamente precisaríamos de um conhecimento detalhado sobre as estrelas mais distantes, antes de termos a capacidade de prever o que iria acontecer com a Terra. Se formos capazes de experimentar nossa doutrina, devemos ser capazes de aplicá-la em relação a uma parte finita do universo, e as leis devem ser suficientemente simples para nos permitir fazer cálculos. Não podemos conhecer todo o universo e não podemos testar leis tão complexas quanto as que prescindam de mais habilidade do que já possuímos, a fim de determinar suas consequências. Os poderes dos cálculos envolvidos podem superar o que é possível realizar no momento, mas não excedem o que provavelmente poderia ser adquirido anteriormente. Este ponto é bastante óbvio, porém, há muita dificuldade em estabelecer que nosso princípio seja aplicável quando nossos dados estão restritos a uma parte finita do universo. As coisas exteriores sempre podem chocar-se e provocar efeitos inesperados. Às vezes, uma nova estrela surge no céu e tais aparições não podem ser previstas a partir dos dados limitados ao sistema solar. E como coisa alguma viaja mais rápido que a luz, não há como se obter uma mensagem antecipada que nos revele o surgimento de uma nova estrela. Podemos tentar escapar desta dificuldade da seguinte maneira. Vamos supor que saibamos tudo o que está acontecendo no início do ano de 1936, dentro de uma esfera na qual ocupamos o centro. Vamos supor, para fins de definição, que a esfera seja tão grande de modo que a luz leve 1 ano para viajar da circunferência para o centro. Assim, já que não há nada que viaje mais rápido que a luz, tudo o que acontece no centro da esfera durante o ano de 1936 deve ser, caso o determinismo seja verdade, dependente apenas do que estivesse dentro da esfera naquele começo de ano, já que coisas mais distantes levariam mais de 1 ano para exercer qualquer efeito no centro. Não seríamos capazes de obter todos os dados hipotéticos até que o ano terminasse, sendo este o tempo em que a luz leva para ir da circunferência até o centro. Todavia, quando o ano terminasse, poderíamos investigar retrospectivamente se os dados que então possuíssemos, juntamente com as conhecidas leis causais, explicariam tudo o que aconteceu na Terra durante aquele ano. Assim, agora podemos afirmar a hipótese do determinismo, embora eu receie que a afirmação seja bastante complexa. A hipótese é a seguinte: há leis causais a serem descobertas, de modo que, de acordo com alguns poderes, mas não sobrenaturais, de cálculo, um homem que estiver ciente de tudo o que esteja acontecendo dentro de certa esfera em um dado tempo, pode prever tudo o que irá acontecer no centro da esfera durante o tempo em que a luz leva para viajar
da circunferência da esfera até o seu centro. Quero deixar claro que não estou afirmando que este princípio seja verdadeiro, apenas afirmo que a isso chamamos determinismo, caso exista para ele qualquer evidência contra ou a favor. Não sabemos da veracidade deste princípio. Entretanto, considerado um ideal que a ciência defendeu antes de sua própria existência, não pode ser considerado definitivamente verdadeiro ou falso, a menos que se considere uma base a priori. Talvez, se começássemos a examinar os argumentos usados contra e a favor do determinismo, veríamos que o que as pessoas pensavam era algo bem menos definido do que atualmente. Pela primeira vez na história, o determinismo está sendo desafiado pelos homens da ciência, que se apoiam em bases científicas. O desafio chegou através do estudo do átomo, pelos novos métodos da mecânica quântica. O líder da discussão foi Sir Arthur Eddington, e embora alguns dos melhores físicos, Einstein, por exemplo, não concordassem com seus pontos de vista neste assunto, seu poderoso argumento deve ser analisado dentro do possível, sem tecnicismos. De acordo com a mecânica quântica, não se pode prever o comportamento de um átomo sob certas circunstâncias. Há um conjunto definido de possíveis alternativas e o átomo algumas vezes escolhe uma, outras vezes outra. Sabemos as proporções de uma primeira, segunda ou terceira escolhas, e assim por diante. Entretanto, não conhecemos quaisquer leis que determinem a escolha em uma instância individual. Estamos na mesma posição de um bilheteiro de uma estação em Paddington, que pode descobrir, se quiser, qual proporção de viajantes vai para Birmingham e qual proporção vai para Exeter, e assim por diante, mas ignora as razões dos casos individuais que os levaram a estas escolhas. Os casos, no entanto, não são completamente análogos, pois o bilheteiro tem seus momentos não profissionais, durante os quais pode descobrir coisas sobre os seres humanos que não são mencionadas quando estão comprando suas passagens. O físico não tem esta vantagem, pois em seus momentos não profissionais não tem a possibilidade de observar os átomos. Quando não está em seu laboratório, pode apenas observar o que ocorre com as grandes massas, que consistem de muitos milhões de átomos. Não obstante, dentro do laboratório, os átomos raramente são mais comunicativos do que as pessoas apressadas que compram passagens um pouco antes do trem partir. O conhecimento do cientista, portanto, é o mesmo que o bilheteiro possui, caso ficasse sempre dormindo, exceto durante as horas de trabalho, quando vende os bilhetes. Até aqui, pode parecer que o argumento contra o determinismo derivado do comportamento dos átomos esteja completamente baseado em nossa ignorância atual, e amanhã possa ser refutado pela descoberta de uma nova lei. Até este ponto, isto é verdade. Nosso detalhado conhecimento dos átomos é muito recente e há todas as razões para se supor que ele evoluirá. Ninguém pode negar que é possível descobrir leis que indiquem por que um átomo, em diversas ocasiões, escolhe uma possibilidade. No momento, não conhecemos nenhuma diferença relevante nos antecedentes das duas escolhas distintas, mas um dia essa diferença poderá ser encontrada. Se tivéssemos qualquer razão considerável para acreditar no determinismo, esse argumento teria grande relevância. Infelizmente, para os deterministas, existe uma etapa posterior ao acaso atômico na doutrina moderna. Tínhamos, ou assim pensávamos, um grande conjunto de evidências originadas da física comum, que tendia a provar que os corpos sempre se movem de acordo com leis que determinam completamente seu comportamento. Aparentemente, todas essas leis agora podem ser meramente estatísticas. Os átomos escolhem certas possibilidades em certas proporções, e são numerosos de modo que o resultado, quanto aos corpos que sejam grandes o suficiente para serem observados, para métodos ultrapassados, aparentemente indicam uma regularidade completa. Supondo-se que você fosse um gigante e que não conseguisse ver um homem individualmente, mas sim um conjunto de pelo menos 1 milhão deles. Assim, você apenas poderia perceber que Londres apresenta mais matéria durante o dia do que a noite, mas possivelmente não teria consciência do fato de que, certo dia, Sir Dixon estivesse na cama, doente, sem habitualmente
ter pego o seu trem. Dessa maneira, você acreditaria que o movimento da matéria em Londres pela manhã e à noite fosse muito mais regular do que realmente é. Desta forma, não teria dúvidas em atribuir isso a alguma força peculiar no Sol. Uma hipótese que poderia ser confirmada pela observação de que o movimento se retarda quando houver neblina. Se mais tarde você fosse capaz de observar os homens individualmente, descobriria que existe muito menos regularidade do que imaginara. Certo dia, Sir Dixon fica doente. No outro dia, é a vez do Sir Simpson. A média estatística não é afetada, já que, numa observação em grande escala, não existe diferença. Você descobriria que toda a regularidade que anteriormente havia observado poderia ser explicada pela lei estatística de grandes números, sem ter o conhecimento de que o Sir Dixon e Sir Simpson tiveram motivos além do acaso para esta falha ocasional de não terem ido a Londres pela manhã. Esta é exatamente a posição que a física chegou no que se refere aos átomos. Por não conhecer quaisquer leis que determinem completamente este comportamento, e como as leis estatísticas já descobertas são suficientes para explicar a regularidade observada no movimento de grandes corpos, o determinismo, apoiando-se nisso, parece que não se sustentou. O determinismo poderia tentar contestar este argumento de duas maneiras distintas. Poderia afirmar que, no passado, as ocorrências no primeiro momento pareciam não estar sujeitas a nenhuma lei, e logo depois foram comprovadas como ocorrências que seguiam uma regra, e que nos casos onde esta regra ainda não tenha ocorrido, a grande complexidade do assunto permite uma boa explicação. Se, como muitos filósofos acreditaram, existiam razões a priori para se acreditar no reinado da lei, este já seria um bom argumento. Mas se essas razões não existirem, o argumento ficará exposto às retaliações. A regularidade de ocorrências em grande escala é resultante das leis da probabilidade, sem que seja necessário admitir a regularidade nos atos dos átomos individuais. A teoria quântica considera os átomos individuais como uma lei da probabilidade. Entre as escolhas possíveis disponíveis ao átomo, existe uma probabilidade conhecida para uma dessas escolhas, outra probabilidade conhecida para outra escolha, e assim por diante. A partir dessa lei da probabilidade, pode-se inferir que é quase certeza que grandes corpos se comportem como seria esperado pela mecânica tradicional. A regularidade observada de grandes corpos, portanto, é apenas provável e aproximada, mas não oferece margens para se esperar uma regularidade perfeita nas ações de átomos individuais. Um segundo contra-argumento que o determinista poderia tentar é mais complexo e ainda assim raramente possível de estimar sua validade. Ele pode afirmar, admitindo que, se você observar as escolhas de grandes números de átomos semelhantes sob circunstâncias aparentemente similares, há regularidade na frequência com a qual eles realizam as várias possíveis transições. O caso é semelhante ao nascimento de indivíduos do sexo masculino ou feminino. Não sabemos se um nascimento específico vai produzir indivíduos do sexo masculino ou do sexo feminino, mas sabemos que, na Grã-Bretanha, há aproximadamente 21 nascimentos de meninos para cada 20 nascimentos de meninas. Portanto, há uma regularidade na proporção dos sexos na população, embora não necessariamente em uma família específica. Agora, em caso de nascimentos de indivíduos tanto de sexo masculino como do feminino, todos aqueles que acreditam que existam causas que determinem o sexo em cada caso separadamente, acreditamos que a lei estatística que fornece a proporção de 21 meninos para 20 meninas deva ser uma consequência de leis que se aplicam aos casos individuais. Da mesma maneira, pode-se argumentar que, se existem regularidades estatísticas onde grandes números de átomos estão envolvidos, isso deve ser decorrente de leis que determinam como cada átomo individual irá agir. Se estas leis não existissem, o determinista poderia dizer que as leis estatísticas também não existem. A questão levantada por este argumento não possui ligação especial com os átomos e, ao considerá-la, podemos descartar todas as particularidades complexas da mecânica quântica.
Consideremos, por exemplo, o ato corriqueiro de se atirar uma moeda. Sabemos certamente que os movimentos da moeda no ar são governados pelas leis da mecânica e que, a rigor, não é o acaso que decide o resultado de cara ou coroa. Mas os cálculos são muito complexos para isso, de modo que não sabemos qual dos dois resultados ocorrerá em um determinado caso. Dizem que se você atirar uma moeda várias vezes, a face cara será tão frequente quanto a face coroa, embora eu nunca tenha visto qualquer evidência experimental satisfatória nesse sentido. Não tomemos isso por certo, mas apenas extremamente provável. Pode-se jogar uma moeda 10 vezes, podendo-se obter a face cara em todas essas 10 jogadas. Não seria surpresa se isso acontecesse uma vez em 1024 repetições de 10 jogadas. Mas, quando se trata de números muito grandes, a baixa frequência de uma série contínua da face cara torna-se muito maior. Por exemplo, jogando-se uma moeda 1 zilhão de vezes, o resultado de uma série de 100 faces cara consecutivamente seria muita sorte. Pelo menos, essa é a teoria. Mas a vida é curta demais para se testar isso empiricamente. Muito antes da descoberta da mecânica quântica, as leis estatísticas já desempenhavam um papel importante na física. Por exemplo, um gás consiste de um vasto número de moléculas que se movem aleatoriamente em todas as direções em velocidades variáveis. Quando a velocidade média é maior, o gás fica quente e, quando é menor, frio. Quando todas as moléculas ficam paradas, a temperatura do gás é o zero absoluto. Devido à ocorrência da constante colisão das moléculas umas com as outras, aquelas que se movem mais rápido que a média são desaceleradas ao colidir, ao passo que aquelas que se movem mais devagar são aceleradas. É por isso que, quando dois gases em temperaturas diferentes entram em contato, o gás mais frio esquenta e o gás mais quente esfria, até que atinjam a mesma temperatura. Todavia, isso é apenas uma probabilidade. É possível que aconteça, por exemplo, que uma determinada sala, originalmente com uma mesma temperatura, todas as partículas de movimento rápido se desloquem para um de seus lados, e aquelas de movimento mais lento se desloquem para o outro lado, neste caso, sem nenhuma causa externa aparente. Um dos lados da sala ficará frio e o outro quente. Pode acontecer que todo o ar de dentro se desloque para uma das metades da sala, e a outra metade fique vazia. Isso é infinitamente mais improvável do que a série de 100 lados cara, porque o número de moléculas é muito grande, porém, a rigor, não é impossível. A novidade na mecânica quântica não é a ocorrência das leis estatísticas, mas sim a sugestão de que sejam definitivas, ao invés de serem derivadas de leis que governam ocorrências individuais. Este é um conceito muito difícil. Creio que seja muito mais difícil do que seus defensores imaginam. Já se observou que, de todas as coisas que o átomo pode fazer, ele o faz numa certa proporção de casos. Mas se o átomo, isolado, não é governado por nenhuma lei, por que então existe esta regularidade quando consideramos grandes números? Pode-se imaginar que exista algo que faça com que as raras transições dependam de algum conjunto de circunstâncias incomuns. Consideremos uma analogia que está de fato bem próxima desta questão. Em uma piscina, há diferentes degraus que permitem a um nadador mergulhar de qualquer altura à sua escolha. Se os degraus atingirem uma grande altura, os mais altos serão escolhidos somente por nadadores que possuam uma excelente habilidade. Ao se comparar os resultados de diferentes épocas, haverá certo grau de regularidade na proporção de nadadores que escolherão diferentes degraus. E se existirem milhões de nadadores, poderemos supor que a regularidade seja ainda maior. Todavia, torna-se difícil entender por que esta regularidade deve existir se os nadadores individuais não tivessem razões para suas escolhas. Poderia parecer que alguns homens fossem obrigados a escolher os degraus mais altos, a fim de manter uma proporção correta. Mas isso já não seria puro acaso. A teoria da probabilidade está em estágio muito insatisfatório, tanto lógica quanto matematicamente. Não acredito que exista qualquer alquimia através da qual ela possa produzir regularidade em grandes números por puro acaso. Se a moeda realmente escolhe por acaso se vai cair na face cara ou na face coroa,
teríamos qualquer razão para afirmar que ela escolheria cair com a face cara tão frequentemente quanto com a face coroa? O acaso não poderia levar sempre à mesma escolha. Isso nada mais é do que uma sugestão, uma vez que o assunto é obscuro para afirmações dogmáticas. Entretanto, se válido, não podemos aceitar o ponto de vista de que as regularidades definitivas no mundo estejam relacionadas aos casos de grandes números. Portanto, não devemos entender que as leis estatísticas do comportamento atômico sejam derivadas de leis do comportamento individual ainda não descobertas. Para se chegar a conclusões emocionalmente concordáveis, partindo da liberdade do átomo, tomando isso como um fato, Eddington é compelido a fazer uma afirmação que, por ora, admite nada mais ser do que uma hipótese vazia. Ele deseja preservar o livre-arbítrio humano que, caso contenha qualquer importância, deve ter o poder de provocar movimentos corporais em grande escala, ao invés de outros, que resultem das leis da mecânica em grande escala. Atualmente, as leis da mecânica em grande escala, como visto, não são modificadas pelas novas teorias, como a do átomo. A única diferença é que, atualmente, as leis afirmam probabilidades extraordinárias ao invés de certezas. É possível imaginar esta probabilidade sendo combatida por algum tipo peculiar de instabilidade que seja decorrente de uma força muito pequena que possa produzir um grande efeito. Eddington imaginou que este tipo de instabilidade pode existir na matéria viva, e mais particularmente no cérebro. Um ato de vontade pode levar um átomo a uma escolha ao invés de outra, o que pode perturbar algum equilíbrio muito delicado e assim produzir um resultado em grande escala, como dizer uma coisa e não outra, por exemplo. Não se pode negar que isso seja abstratamente possível, mas é o máximo que se pode afirmar. Outra possibilidade muito mais provável, sob meu ponto de vista, seria a de que novas leis serão descobertas abolindo a suposta liberdade do átomo. Ainda que se concedesse liberdade ao átomo, não há evidências empíricas de que os movimentos em grande escala de corpos humanos estão livres do processo de equilíbrio que torna a mecânica tradicional aplicável aos movimentos de outros corpos de tamanho considerável. Portanto, a tentativa de Eddington de conciliar o livre-arbítrio humano com a física, embora interessante e não é, até o momento, estritamente refutável, não me parece ser suficientemente plausível para demandar uma mudança nas teorias deste assunto, que foram defendidas antes do surgimento da mecânica quântica. A psicologia e a fisiologia, até onde defendem a questão do livre-arbítrio, tendem a considerá-lo improvável. O trabalho sobre secreções internas, o conhecimento intensificado das funções de diferentes partes do cérebro, as pesquisas de Pavlov sobre reflexos condicionados e o estudo psicanalítico dos efeitos de memórias e desejos reprimidos, todos são contribuições para a descoberta das leis causais que governam os fenômenos mentais. Claro que nenhuma delas invalidou a possibilidade do livre-arbítrio, mas fizeram com que fosse altamente provável o fato que, no caso de vontades sem causa aparente, estas seriam muito raras. A importância emocional pertencente ao livre-arbítrio parece residir principalmente em certas confusões de pensamento. As pessoas imaginam que, se a vontade tem causas, estas podem levar as pessoas a fazerem algo que não queiram. Isso, obviamente, é um erro. O desejo é a causa da ação, mesmo que o próprio desejo tenha suas próprias causas. Não podemos fazer o que não faríamos, mas não seria sensato reclamar desta limitação. É desagradável ter nossos desejos frustrados, possuindo causas ou não. Não há probabilidade que aconteça. O determinismo também não justifica o sentimento de que somos impotentes. O poder consiste em ser capaz de obter efeitos pretendidos, todavia isso não é aumentado ou diminuído pela descoberta das causas de nossas intenções. Aqueles que acreditam no livre-arbítrio em outro compartimento mental, simultaneamente sempre acreditarão que as vontades possuem causas. Pensa-se, por exemplo, que a virtude pode ser manifestada por uma boa criação e que a educação religiosa seja muito útil para os princípios morais. Acredita-se na instrução que se obtém através dos sermões e no aperfeiçoamento pessoal através do aconselhamento moral. Obviamente que, se as vontades virtuosas não são causadas, nada poderemos fazer para promovê-las.
No momento em que o homem acredita que está em seu poder promover um comportamento desejável em outras pessoas, ele crê na causa psicológica e não no livre-arbítrio. Na prática, tudo que diz respeito ao relacionamento com outras pessoas baseia-se na suposição de que as ações dos homens resultem de circunstâncias antecedentes. A propaganda política, a lei criminal, livros que motivem essa linha ou aquela de conduta, todos eles perderiam sua razão de ser se não tivessem efeitos sobre o que as pessoas fazem. As implicações da doutrina do livre-arbítrio não são percebidas por aqueles que nela acreditam. Podemos dizer, por que você fez isso? Esperando que a resposta revele as crenças e desejos que provocaram tal ação. Quando um homem não sabe propriamente por que agiu daquela maneira, podemos buscar a causa em seu inconsciente, mas nunca nos ocorre que pode não ter havido uma causa. Diz-se que a introspecção nos permite perceber imediatamente o livre-arbítrio, até onde se considera um sentido que precede a causa. Isso é um erro. O que sabemos é que, quando fazemos uma escolha, poderíamos ter feito outra, se quiséssemos fazer o contrário. Mas não podemos saber por mera introspecção se houve ou não quaisquer causas para o nosso desejo ao fazer aquilo que fazemos. No caso de ações muito racionais, podemos saber suas causas. Quando ouvimos um conselho legal, médico ou financeiro e agimos de acordo com ele, sabemos que foi o conselho a causa de nossa ação. Mas, em geral, as causas dos atos não são descobertas por introspecção. Devem ser descobertas, como aquelas de outros eventos, pela observação de seus antecedentes e pela descoberta de alguma lei de sequência. Adicionalmente, deve-se dizer que a noção de vontade é muito confusa, e provavelmente isto desapareceria dentro da psicologia científica. A maioria de nossas ações não é precedida por qualquer coisa que se pareça com um ato de vontade. Uma forma de doença mental promove a incapacidade de se fazer coisas simples, sem que se tome uma decisão prévia. Por exemplo, podemos decidir andar até certo local e, assim, se soubermos o caminho, a colocação de um pé depois do outro, até que cheguemos ao local. Ocorre por si só. Apenas a decisão original é que parece envolver a vontade. Quando tomamos uma decisão, depois de uma deliberação, duas ou mais possibilidades estiveram presentes em nossas mentes, cada uma sendo mais ou menos atrativa, e talvez também cada uma delas sendo mais ou menos repulsiva. Por fim, uma delas provando ser a mais atrativa, supera as demais. Quando alguém tenta descobrir a vontade através da introspecção, tem uma tensão muscular e algumas vezes profere uma sentença enfática. Farei isso. Mas, pessoalmente, não posso encontrar em mim mesmo qualquer tipo de ocorrência mental que eu pudesse chamar de vontade. Seria um absurdo, obviamente, negar distinção entre atos voluntários e involuntários. O batimento do coração é completamente involuntário. Respirar, bocejar, espirrar e assim por diante são atos involuntários, mas podem, dentro de limites, ser controlados por ações voluntárias. Os movimentos corporais, como andar e falar, são completamente voluntários. Os músculos relacionados às ações voluntárias são de um tipo diferente daqueles que controlam sinais tais como o batimento do coração. As ações voluntárias podem ser causadas por antecedentes mentais. Entretanto, não há razão para considerar, ou, pelo menos para mim, esses antecedentes mentais como uma classe peculiar de ocorrências, assim como são consideradas as vontades. Acredita-se que a doutrina do livre-arbítrio seja importante na conexão com os princípios morais, tanto pela definição de pecado e para a justificativa de punição, especialmente a punição divina. Este aspecto da questão será discutido em um capítulo posterior, quando então lidaremos com o peso da ciência na ética. Neste presente capítulo, pode parecer que fui inconsistente ao argumentar primeiramente contra o determinismo e depois contra o livre-arbítrio. Mas, na verdade, ambas são doutrinas metafísicas absolutas, que vão além do que possa ser cientificamente verificável. A busca pelas leis causais, como dissemos, é a essência da ciência e, portanto, num senso puramente prático, o homem da ciência deve sempre considerar o determinismo como uma hipótese operante. Contudo, ele não está preso à afirmação de que existem leis causais, exceto onde ele realmente as tenha encontrado. Na verdade, esta não seria uma posição inteligente, se ele assim o fizesse.
Muito menos inteligente seria se declarasse positivamente seu conhecimento de uma região onde as leis causais não operam. Esta afirmação revela uma falta de sabedoria tanto teórica quanto prática. Teórica, se consideramos que nosso conhecimento jamais pode ser suficiente para assegurar esta afirmação, e prática, pois a crença de falta de leis causais em certas províncias desencoraja a pesquisa e pode impedir a descoberta de novas leis. Esta dupla falta de sabedoria parece ser inerente naqueles que afirmam que mudanças em átomos não são completamente determinísticas, assim como aqueles que dogmaticamente defendem o livre-arbítrio. Frente a esses dogmatismos opostos, a ciência deve permanecer puramente empírica, nem apoiando, tampouco negando quaisquer das afirmações além do permitido pelas verdadeiras evidências. As controvérsias permanentes, como aquelas entre o determinismo e o livre-arbítrio, surgem do conflito de duas paixões intensas, mas logicamente irreconciliáveis. O determinismo usufrui da vantagem de se acreditar que, através do poder, há a descoberta das leis causais. A ciência, apesar de seu próprio conflito com o preconceito teológico, foi aceita por propiciar poder. A crença regular no curso da natureza também instaura um sentimento de segurança. Isso nos capacita, até certo ponto, a prever o futuro e a impedir situações desagradáveis. Quando doenças e tempestades eram atribuídas aos caprichos de entidades diabólicas, certamente foram muito mais aterrorizantes do que são atualmente. Todos estes motivos levam os homens a apreciar o determinismo. Entretanto, os homens encontram prazer em exercer poder sobre a natureza. Rejeitam a ideia de que a natureza também exerça poder sobre a humanidade. Se os homens fossem compelidos a acreditar que antes que a raça humana existisse, as leis operavam e que, por um tipo de necessidade ilógica, produziram não apenas os homens e as mulheres em geral, mas a si próprio, como todas as idiosincrasias, fazendo o que lhe aprouver no momento, os homens sentir-se-iam usurpados de sua personalidade, vãos, desimportantes, escravos da circunstância, incapazes de intervir no mais ínfimo grau a parte que lhes fosse atribuída pela natureza, desde o começo de tudo. Face a este dilema, alguns homens procuram fugir da verdade, defendendo em qualquer ocasião a liberdade dos seres humanos através do determinismo, outros, inventivamente, através de tentativas sofisticadas em busca de uma reconciliação lógica da liberdade e do determinismo. De fato, não temos nenhuma razão para adotar quaisquer alternativas, assim como não temos razão alguma para compreender que a verdade, qualquer que seja, é uma combinação de características conjuntas de ambas, ou de alguma forma determinável com relação aos nossos desejos.